Pronto. Posso começar? Pode sim. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos os presentes aqui nessa reunião. Eu me chamo Thaísa, sou pediatra e reumatologista pediátrica pelo IPPMG. É uma honra e um privilégio moderar esse encontro hoje, que vai abordar um tema tão relevante, que traz tantas dúvidas para a nossa prática pediátrica, ainda mais se tratando de reumatologistas, né? Talvez a maioria aqui, mas que, enfim, pediatras em geral, né? Que lidam com doenças inflamatórias e autoimunes e com imunossupressão, né? Que é tão necessária a gente abordar a temática de imunização. Quem vai nos atualizar sobre vacina de Covid-19 é a doutora Ana Frota, que é coordenadora da CCIH e médica do Serviço de Infectologia Pediátrica do IPPMG do UFRJ, é membro do Departamento de Infectologia da SOPERJ e doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela UFRJ. As dúvidas são muito bem-vindas no final da aula ou durante a aula, quem quiser colocar no chat, no final a gente debate. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter a senhora aqui. Gente, Thaísa, obrigada, né? Para mim é um prazer enorme estar com vocês, enfim, agradecer o convite feito. Acho que é um tema realmente bem relevante, né? E, sinceramente, desde que eu aceitei falar para vocês, eu tinha até uma aula preparada de umas 2 semanas atrás, a gente teve já que atualizar tanta coisa, eu acho que nesse período que a gente já começou essa aula, a gente já deve ter uma submissão de pelo menos uns 4 artigos de vacina. Então, eu acho assim, tudo que a gente vai estar falando hoje, eu acho que o importante é vocês entenderem a base, porque vocês vão ter que ler muito, né? E principalmente vão sair muitos artigos em crianças, provavelmente a partir, né, de novembro, dezembro, onde a gente já vai ter, desde maio, pelo menos, né, uma coorte grande israelense, uma coorte grande americana, e que aí nós vamos ter realmente mais material dentro da área da reumatopediatria. Então, dito isso, né, quero dizer, o que não está passando? Espera aí, meninos, um instante. Deixa eu ver aqui se teve algum problema, não? Vamos para cá. Pronto. Então, não possuo nenhum conflito de interesse. E já indo direto ao assunto, eu vou fazer uma super breve revisão de alguns aspectos relacionados a vacinas que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Então, aqui, como a gente bem sabe, né, é o nosso grande inimigo atual, né, o SARS-CoV-2, com as suas proteínas estruturais, que na sua superfície expressa essa proteína S, a proteína spike, né, que é uma proteína trimérica, altamente glicosilada, e que na sua porção terminal, ela apresenta essa porção que a gente chama de domínio de ligação do receptor, que em inglês é Receptor Binding Domain, que é o ponto exatamente de ligação com o receptor, que está disposto nas células epiteliais do trato digestivo e respiratório, né, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E é essa ligação que vai permitir a fusão, a penetração do vírus e a expressão do seu material genético com produção de novos vírus. Então, quando a gente pensa em vacina, a primeira coisa que a gente pensa é em inibir esta ligação. Então, ou seja, produzir anticorpos que neutralizem esta ligação. Então, são geralmente anticorpos relacionados a esse domínio, né, ou a proteína S como um todo. Bom, mas a vacinologia, ela não vive somente de anticorpos, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, principalmente quando a gente trabalha com o imunocomprometido, né? O objetivo, na verdade, da vacina é mimetizar uma resposta imune adaptativa, gerando células B, né, que vão ter capacidade de se proliferar e se aperfeiçoar numa célula B de memória,
e, da mesma forma, produzir células capazes de destruir o vírus e gerar uma memória T, né, de longa duração, que reconheça esse vírus uma vez que você seja novamente apresentado. Então, é importante esses dois braços, porque quando você vai analisar, principalmente pacientes imunossuprimidos, às vezes você vai ter uma baixa de anticorpos. Eu vou ficar por aqui mesmo. Desculpe aqui, o celular, Alexia. Vai ter uma redução de produção de anticorpos, mas você pode manter memória celular. E isso pode ser o suficiente para manter a eficácia da vacina ou a efetividade que é eficácia no mundo real. Então, dito isso, lembrar um outro aspecto, que apesar de nós termos vacinas que foram liberadas a partir de dezembro do ano passado, nós já tivemos um número enorme de vacinas administradas no mundo, mais de 4 bilhões de doses. Isso faz com que nós tenhamos muita experiência já com essas vacinas, apesar do curto tempo. E uma das coisas que as pessoas sempre perguntam é por que essas vacinas surgiram tão rapidamente. A primeira, eu acho que o mais importante é entender que isso foi uma conjunção de fatores. O primeiro deles é que nós já tínhamos tecnologias em desenvolvimento. Então, por exemplo, as vacinas RNA já foram liberadas, por exemplo, para o ebola, né? A gente costuma dizer que quase elas estavam esperando o momento ideal delas serem liberadas para uma grande doença, né? Nós tivemos rapidamente o conhecimento do mecanismo de ação do vírus, e que envolvia em todos os aspectos a proteína S. Mais do que isso, nós tivemos sequenciamento genético, que ajudou em muito e foi rapidamente divulgado para todo mundo, permitindo, né, o desenvolvimento das vacinas. E eu acho que a terceira e mais importante fator é que houve um interesse econômico, financeiro, de se investir nessa área. Então, com isso, se conseguiu produzir concomitantemente estudos de fase 1, 2 e 3. Então, vacinas foram produzidas, por exemplo, a vacina da Pfizer, ela foi proposta em janeiro, né? Em janeiro nós tivemos sequenciamento do vírus, final de janeiro nós já tivemos o desenvolvimento da vacina e em março já começou a ser produzida, antes mesmo da gente saber se seria eficaz. Então, isso só é permitido com um grande investimento e houve um grande interesse mundial. Então, quais são as vacinas que nós temos atualmente? Nós temos as vacinas a vírus inteiros, né? Essas vacinas são vacinas inativadas, são vacinas que não vão produzir qualquer doença dentro do corpo humano. Nós conhecemos muito essas vacinas, né? Porque usamos muito, principalmente na pediatria, né? Essas vacinas, para ter uma boa resposta, elas são acopladas a adjuvantes, que são substâncias químicas pró-inflamatórias, para melhorar a resposta. No caso das vacinas SARS-CoV-2, nós também temos uma outra estratégia, ao invés de adjuvantes, que são os vetores virais não replicantes, que vão penetrar na célula e permitir a transferência do material genético para o interior delas. Então, entre as vacinas inativadas, nós temos essas duas no mercado principais, as que estão em vermelho aqui nós temos no país, a Coronavac. Aquelas vacinas com tecnologia genética, são nanopartículas que englobam filamentos de RNA mensageiro. Nós temos a Comirnaty da Pfizer e a Spikevax da Moderna, só a da Pfizer é liberada no país, como todo mundo sabe, e aquelas baseadas em vetores virais, a maioria das vezes são adenovírus, né, de animais, no caso da AstraZeneca de chimpanzés, que podem ser vetores diferentes da primeira e segunda dose, como acontece na Sputnik V, que é uma vacina bastante interessante, né? No país, o que nós temos é a AstraZeneca e a Janssen, que é de dose única, mas nós temos também da CanSino, que ficou famosa agora na CPI, né? Além da Sputnik. E o que vem aí pela frente, que eu acho que é um grande futuro, são as vacinas baseadas em proteínas. São aquelas que vão ter nanopartículas envolvendo subunidades. Então, nós temos a Novavax, que é a que tem mais estudos já fora do país. Nós temos aqui no nosso país o desenvolvimento de 4 vacinas, eu destaquei aqui a do INCOR, que é uma vacina de aplicação nasal, e a UFRJ-VAC, que é uma plataforma
que associa 3 variantes do vírus. Então, essas vacinas baseadas em proteínas e também as genéticas, elas têm uma capacidade de adaptação a modificações do vírus muito rápida, porque você faz pequenas modificações, e a base ela é a mesma. Então, ela tem uma capacidade de ser, uma vez que você estabeleça a planta de produção, de ter uma produção, uma resposta muito rápida de produção, né? E, com isso, redução de custo. Né? Certamente, as vacinas baseadas em proteínas vão ser muito mais baratas que as genéticas, por isso a gente encara como algo à frente. Né? E dessas, indo direto ao assunto, o que nós temos dentro da nossa área, que a gente quer falar de criança e adolescente, né? O primeiro estudo da Pfizer, né, vou chamar assim de agora em diante, que foi publicado em dezembro, né, ele já foi um estudo duplo cego, controlado com um número multicêntrico, com um número enorme de participantes, como deu início em julho, foi até novembro de 2020, e já foi definido para adolescentes assim, maior ou igual a 16 anos. Esse foi um grande corte, né? Porque a Moderna já cortou com 18 anos, então só eles conseguiram ser liberados. Como a gente vê, um número enorme, mais de 40 mil participantes, com uma randomização 1 para placebo. Eram 2 doses da vacina com intervalo de 21 dias nessa concentração. Outras concentrações estão sendo estudadas. Eles analisavam basicamente 2 desfechos. O primeiro é de segurança, então se fazia um diário, né, nos primeiros 7 dias pós-primeira dose e pós-segunda dose, e o participante deveria comunicar qualquer evento até 1 mês, havia um primeiro corte, com 1 mês após a segunda dose, e até 6 meses, sendo que o estudo de segurança ele vai durar 2 anos. Tá? E o outro desfecho é a eficácia. Para quê? Aí isso é importante, porque quando vocês forem começar a comparar estudos, a gente tem que ver se os desfechos são comparáveis. Existem definições diferentes para as vacinas. Né? Como a gente vai trabalhar muito hoje só com vacina RNA, os desfechos são muito semelhantes, mas quando a gente compara com vetorial, há definições diferentes do que é COVID e o que é um COVID sintomático, que é o COVID grave. Então, aqui o desfecho foi COVID-19 sintomático, seja sintomas, seja febre, sintomas respiratórios e sintomas digestivos. Bom, e o que eles viram? Eles trabalharam com um subgrupo avaliando segurança. Então, daqueles 43 mil, um grupo de 8 mil pessoas, 8.183, foram avaliadas para segurança. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que eles dividiram em 2 grupos, 16 a 55 anos e acima de 55 anos. O grupo acima de 55 anos teve menos eventos adversos, seja local ou sistêmico, do que o grupo abaixo. Tá? E no grupo abaixo, nós também vamos ver que o grupo de 16 a 25 anos teve em torno de 6% de eventos adversos, enquanto o grupo que vai de 25, quer dizer, 25 e 1 mês, até 55 anos, teve em 21% algum evento adverso. Além disso, os eventos adversos foram classificados como locais e sistêmicos. Esses eventos locais não houve diferença entre a primeira e a segunda dose. Tudo que está em verde e azul são eventos leves ou moderados. Então, praticamente só foram eventos leves e moderados, né? Das pessoas que notificaram eventos adversos locais na primeira dose, 83% era dor no local de injeção, há uma diferença grande para o placebo, né? E 78% na segunda dose. Tá? Além disso, tivemos uma incidência menor, vermelhidão e edema. Já nos eventos sistêmicos, nós tivemos uma incidência maior na segunda dose. Isso eu acho que é importante, porque os nossos pacientes estão sendo vacinados agora e só vão ser revacinados daqui a 3 meses. Então, a gente tem que ter em mente, temos que ficar atentos, inclusive, por exemplo, para um evento adverso como a miocardite, que é mais frequente na segunda dose. Então, na segunda dose, tanto na primeira quanto na segunda, e aqui a gente vê que certamente para esses eventos aqui, que é fadiga, cefaleia, calafrio, dor muscular, que para vocês é importante, e dor articular, houve uma diferença importante entre o grupo placebo do grupo que tomou a vacina.
Os eventos mais frequentes foram fadiga, cefaleia, calafrios e, a seguir, dor muscular. Né? Geralmente, isso dura em torno de 3 dias, né? E aqui dá para você ver que 47% tiveram na primeira dose e 59% na segunda dose. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento nessa segunda dose. Uma coisa que é importante a gente falar é que esse estudo ele foi definido para ter uma probabilidade de 83% de identificar um evento adverso que tenha pelo menos uma incidência de 0,01%. Então, assim, é possível se pegar todos os eventos adversos? Não. E ele fez um subgrupo bem elevado de um estudo maior ainda, que era um estudo de 43 mil pacientes. Bom, e a eficácia? A eficácia, essa aqui é uma curva de incidência cumulativa, né, a partir da dose 0, que é o tempo que você tomou a primeira dose. Então, aqui nós temos a curva de a incidência de quem fez a vacina e aqui de quem fez o placebo. Então, dá para perceber bem que em torno de 14 dias após a primeira dose, a gente já tem uma inclinação importante dessa curva. Quando a gente faz um spot melhor desses dias, a gente já vê que antes de 14 dias, em torno de 11 dias, nós já vemos diferença, uma redução de casos sintomáticos de Covid-19. E isso, ao final do estudo, o que se viu? Que após a primeira dose, antes da segunda dose, você tinha uma eficácia, e aqui a gente fala eficácia porque a capacidade da gente obter aquele desfecho dentro de um estudo clínico controlado, né? Foi de 52%, variando entre 30% e 68%, né? Até 7 dias após a segunda dose, isso pula para 90%, entre 61% a 99%. E após 7 dias, isso pula para 94,8% de eficácia, de redução, o que varia entre 90% e 98%. Esse dado foi tão impactante, e esse estudo foi liberado em novembro, dezembro, foi novembro como pré-pente e já em revisão de par. Um exemplo que isso permitiu a autorização de uso emergencial em maiores de 16 anos, maiores ou iguais de 16 anos, primeiro em Israel e logo a seguir em 12 de dezembro, nos Estados Unidos. Né? E nos demais adolescentes, assim que eles começaram em julho os estudos em maiores ou iguais de 16 anos, eles começaram em outubro os estudos em adolescentes menores, né? Sendo os dados que nós temos, que foram publicados em julho, eles foram incluídos até 13 de março, envolvia já um número menor. Enquanto o outro é um estudo multicêntrico, que envolvia inclusive o Brasil, esse é um estudo realizado somente nos Estados Unidos, porque é muito mais difícil a realização de estudo em crianças e adolescentes na maioria dos países, né? E o tempo que se leva para aprovação. Então, eles fizeram também uma randomização 1 para 1, recrutamento que foi nesse período até janeiro, então os dados foram incluídos até 13 de março. E os desfechos aqui eram segurança, conforme já tinha sido dito, a eficácia em prevenir formas sintomáticas, conforme a gente falou, e a imunogenicidade aqui foi avaliada. A imunogenicidade, ela foi definida como uma resposta imune baseada em anticorpos neutralizantes. E uma coisa que é importante a gente falar é que há um esforço imenso da OMS para que a gente estabeleça um padrão que a gente está agora praticamente estabelecido do teste de neutralização, porque cada estudo fez de uma forma dentro das vacinas. Então, não dá para comparar níveis de anticorpos neutralizantes de um estudo com o outro, na maioria das vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na leitura da metodologia. E há toda uma corrida no mundo de estabelecer um correlato de proteção para desenvolvimento de vacinas, não para que a gente possa usar na prática clínica, mas é óbvio que isso vai ter um impacto na prática clínica, e que os maiores candidatos são os anticorpos neutralizantes e os anticorpos anti-RBD. Então, o que aqui se fez foi avaliar os anticorpos neutralizantes um mês após a segunda dose e que ele não fosse inferior ao do grupo de 16 a 25 anos, onde a gente já sabia que aquele nível produziria uma eficácia de 94,8%. E o que a gente obteve? Então, a primeira coisa de segurança, a mediana de idade desse grupo foi de 14 anos,
3% dos vacinados entre 12 e 15 anos relataram qualquer evento adverso, versus 2% do placebo e 6% de vacinados. Então, na verdade, não houve diferença entre vacinados e placebos. Em termos de eventos graves, foi 0,6% nessa faixa etária, inferior, embora não estatisticamente significativo, com a faixa de 16 a 25 anos. Quando a gente analisou eventos locais e sistêmicos, foi o mesmo perfil que a gente já falou, do grupo de 12 a 15 com o grupo de 16 a 25 anos. E eu só destaquei aqui duas coisas dos eventos sistêmicos, porque, por um acaso, eu já vi também, eu acho que é uma coisa que pode chamar a atenção, principalmente a vocês que estão trabalhando com pacientes com doença de base, que acontece linfonodomegalia como reação da vacina. Tá? Em 0,8% entre 12 e 15 anos e 0,2% entre 16 a 25 anos. Pode ser bilateral ou unilateral. Ela não ela pode ser dolorosa, mas ela não tem outros sinais de flogose. E nessa avaliação não foi observado anafilaxia. Bom, em relação à imunogenicidade, esse dado foi o que mais foi interessante, e que surpreendeu, porque nós tivemos uma média geométrica de anticorpos neutralizantes que foi 1,76 maior do que no grupo 16 a 25 anos. Isso, para a gente, é extremamente importante, porque isso pode fazer a total diferença entre intervalo entre doses, qual a dosagem que a gente vai utilizar dessa vacina, né? Já estão em andamentos estudos com 10 miligramas, 20 miligramas, né? Pode ser que concentrações menores a gente tenha menos eventos adversos e pode ser até que nós sejamos capazes de ter somente dose única ser suficiente para essa faixa etária. Isso aí foi bastante importante. Em relação à eficácia, né? Eles fizeram uma avaliação entre quem teve, no casos de Covid, no grupo placebo e vacinado, como é óbvio, mas eles fizeram uma subdivisão, porque apesar de ser um critério de exclusão ter tido Covid, 5% das pessoas tinham uma sorologia, tinham anticorpos neutralizantes, então já tinham tido Covid, porque eles faziam a dosagem de anticorpos antes da primeira dose e um mês após a segunda dose. Então, eles resolveram dividir, porque esse grupo que já tivesse Covid poderia ter um nível maior, né, de anticorpos neutralizantes e, com isso, uma eficácia maior. Então, o que eles viram? Quando eles compararam aquele grupo que não tinha infecção prévia, ninguém teve no grupo de vacinados e 16 tiveram no grupo do placebo, que dá uma eficácia de 100%. Eficácia não quer dizer que a vacina seja 100% eficaz, gente, porque isso na vida real não é assim que funciona, mas para esse número, que é um número bastante interessante, né, de pacientes estudados, faria uma variação de 75% a 100%. 75% de eficácia já é uma eficácia muito boa para uma doença desse porte. E quando colocava toda a coorte, né, nós tínhamos 0 casos para 18, né, também uma eficácia que ia de 78,5% a 100%. Esses dados foram extremamente impactantes também, o que levou à autorização rápida de uso emergencial nessa faixa etária de 12 a 15 anos, em 10 de maio de 2021 nos Estados Unidos e no Reino Unido a partir de junho. Então, a gente tem que entender que nós temos pouco tempo desses estudos em criança, né? Mas, assim, a gente já tem dados na vida real, então, isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer. A gente tem, sim, dados muito importantes. Todo mundo sabe que Israel, ele não foi o primeiro país a vacinar, foi o Reino Unido, mas ele fez rapidamente uma vacinação pontual de quase toda a população. Na verdade, não é quase toda, porque eles têm um bolsão que não vacina, então eles têm em torno, né, 68% da população vacinada. Então, eles já tinham, em março, feito um press release colocando que eles viram uma queda importante, né, uma efetividade alta da vacina, tanto para infecções documentadas, para casos sintomáticos e para casos graves. E depois eles publicaram esse artigo, né, envolvendo mais de 1.163.534 participantes, maior ou igual a 16 anos, e analisaram em 5 cenários, para as infecções documentadas, para as infecções sintomáticas,
para as hospitalizações para casos graves, que são aqueles que internam ou que têm disfunção importante, renal, neurológica, respiratória, cardíaca, e para óbitos. E, assim, é nítido que vocês veem que há um deslocamento de curva para todos esses cenários, né? Sendo que o cenário de óbito é o cenário onde eu preciso de um pouco mais de tempo, né? Já que todos em torno de 14 dias ou antes, nós já vemos esse deslocamento. Então, essa efetividade, ela foi acima ou em torno de 90% para tudo. Então, 92% para infecções documentadas, 94% para casos sintomáticos, 87% para hospitalizações e 92% para casos graves. Né? E mais importante do que isso, é ver que antes da segunda dose, que era feita com 21 dias, nós já tínhamos uma efetividade de 46%, que chegava a 60% até 7 dias após a vacina. Então, após 7 dias, nós tínhamos esses 92%. Isso acontecia também para casos sintomáticos, né? E isso levou à aprovação já agora definitiva para usos em maior ou igual a 16 anos pelo FDA, agora em agosto, em 23 de agosto. Bom, mas nós tivemos uma mudança de cenário, que foi a questão da introdução das variantes. Todos esses estudos foram feitos, os estudos originais, frente à variante inicial, a variante original de Wuhan, né? Então, foi feito, esse é um estudo do sistema de saúde do Reino Unido, né? Que é o sistema que mais faz sequenciamento genético de vírus, né, no mundo. Então, eles analisaram 19.109 casos no período de abril a junho de 2021 e fizeram uma comparação para ver efetividade com variante alfa e com variante delta. Como a delta ela era recente, claro que nós temos mais predomínio de casos com a variante alfa ainda dentro desse cenário. Eles fizeram tanto para a AstraZeneca quanto para a vacina da Pfizer. Aqui eu só destaquei da Pfizer, porque o nosso interesse é em crianças e adolescentes, mas ele foi bem superior em relação à AstraZeneca, em relação à primeira dose. Segunda dose, houve pouca diferença. Então, para a variante alfa, uma dose, a efetividade é de praticamente 48%, chegando a 93,7% após a segunda dose. Lembra que era 94,8% dentro do estudo controlado, né? Para a variante delta, aí houve uma queda bem importante de efetividade somente com uma dose, né? Mas quando você faz duas, a efetividade é muito semelhante. Então, isso deu a tranquilidade de que a vacina é não só segura, é eficaz, ela é efetiva dentro dos vários cenários que nós estamos vivendo. Só que, como há a importância da segunda dose, isso fez com que uma série de países acelerasse ou reduzisse, que não foram tantos os países que ampliaram o intervalo entre a primeira e a segunda dose, mas reduzisse para que a gente pudesse ter uma melhor efetividade. Bom, e depois que essas vacinas surgiram, o que a gente tem? Então, vou falar um pouquinho de vigilância pós-liberação. Trouxe o modelo americano, porque é um modelo bastante robusto, né? Então, isso aqui é a linha do tempo, né? Aqui foi a liberação para uso emergencial da vacina da Pfizer em 12 de dezembro, 19 de dezembro da Moderna, e já no dia 27 de janeiro, nós já tínhamos a comunicação de casos de anafilaxia seguindo a aplicação dessas vacinas. Na verdade, de 14 a 23 de dezembro foram relatados 4.393 eventos adversos, né, 0,2% de todas as doses aplicadas, sendo que eram 675 casos classificados como reação alérgica grave. Então, vocês veem que foi num tempo curto essa identificação, porque eles têm sistemas de vigilância ativa e passiva, né? Dos quais 21 foram classificados como anafilaxia, 86 como outras reações alérgicas e 61 como reações não alérgicas. Então, nós vamos falar um pouquinho disso à frente. Aí foi liberada da Janssen, né? Logo a seguir, foram identificados os eventos de púrpura trombótica trombocitopênica, né? Nós não vamos abordar, porque está relacionado às vacinas vetoriais. Em 12 de maio, a Pfizer foi liberada para adolescentes abaixo de 16 anos, e em
no mesmo mês, foram identificados os primeiros casos de miocardite. Então, nós vamos falar sobre esses dois eventos, que são os eventos mais badalados, enfim, tem maior impacto, provavelmente, no nosso atendimento. Então, a anafilaxia, ela tem uma incidência de 11 para 1 milhão de doses. 71% desses casos ocorrem nos primeiros 15 minutos, pode apresentar até 150 minutos, mas 95% até 30 minutos. Então, isso fez com que nos países como Estados Unidos, Reino Unido, Israel, se controlasse o tempo que as pessoas ficavam pós-aplicação. Ficavam 30 minutos sentados aguardando, depois disso eram liberados para casa. E quais são os fatores de risco relacionados à anafilaxia? História de anafilaxia prévia, não é de urticária, é de anafilaxia que a gente está falando, formas graves, asma grave sem controle, doenças de mastose, seja mastocitose ou outras desordens. Esses fatores não são contraindicação. O que se pede é que tenha uma avaliação médica. O que é contraindicação? Aquela pessoa que apresenta uma alergia a um dos componentes da vacina ou uma reação alérgica grave na dose 1 da vacina. Para quem quiser ler mais sobre atendimento a esses casos, esse é um posicionamento da Sociedade da Academia Europeia de Alergia e Imunologia, que tem bem um passo a passo, mas em nada difere do atendimento à anafilaxia para outras vacinas. Bom, e aí veio para a gente, né, já vocês olharem aqui, em março, o Ministério da Saúde de Israel já tinha apontado, praticamente abril, final de março, um aumento de casos de em torno de 230 casos dentro de um sistema de controle deles, né, em jovens, de pessoas com disfunções miocárdicas pós-vacina. A sua grande maioria homem. Depois passaram a surgir os casos europeus e, finalmente, os casos nos Estados Unidos, sendo que a primeira publicação em adolescentes foi essa publicação do Marshall. E o que tudo isso tinha em comum? O que tinha em comum era a ocorrência em homens jovens, menores de 30 anos. Bom, isso é um assunto que vai render muito, que vai ter ainda muita publicação, e a gente tem que ter muita atenção com isso. Então, a incidência, nesse momento, era de 23,6 casos por 1 milhão de doses. Essa incidência ela vem caindo, né? Com predomínio em homens, geralmente começa com dor precordial, síncope, né? Geralmente nos primeiros 3 a 4 dias, mas pode até 7 dias após a aplicação. 76% dos casos era após a segunda dose. Quando você faz, em termos diagnósticos, o que você deveria fazer é, pelo menos, a dosagem de troponina, que é uma dosagem elevada, as alterações de eletro, e na ressonância você vê esse edema, que a gente está vendo aí, miocárdico, e aí entra uma história que é o tratamento. O tratamento se vê de tudo, né? O que se vê mais é anti-inflamatório não hormonal, mas se vê também o uso cada vez maior de imunoglobulina e também se vê o uso de corticoide. O que é certo é que todos relatam uma evolução muito benigna, não há relato, até esse momento, de sequelas ou de morte, mas eu não me admiraria num país como o nosso, que tem um sistema de saúde com tantos problemas, que a gente não tivesse, né? Eu fico imaginando um atendimento de síncope, né? Numa população carente no interior desse país. Então, assim, a gente vai ter que observar mesmo como vai ser essa performance da vacina. Bom, e com essa preocupação, houve a suspensão, por exemplo, da aplicação no Reino Unido, né? E houve rapidamente uma movimentação nos Estados Unidos para avaliar risco-benefício. Então, eles fizeram essa publicação em julho, mas é uma publicação que tem doses até junho, né, desse ano, em que eles analisaram onde já havia sido aplicada 296 milhões de doses, sendo que 52 milhões na faixa de 12 a 29 anos, e tinham sido observados 1.226 casos de perimiocardite. Então, eles fizeram uma análise de risco, que isso acho que todo mundo viu, mas eu só trouxe aqui mais para vocês, para a gente, né, ter isso visualizado. Vamos pegar aqui só os homens, que o risco é bem maior que nas mulheres, e eles colocaram
quantos casos eu teria de miocardite, quantos casos eu preveniria com cada 1 milhão de doses de vacinas. Então, numa faixa de 12 a 17 anos, a gente, para cada 1 milhão de doses, você preveniria 5.700 casos de Covid, 215 hospitalizações, 71 admissões em UTI e 2 mortes. Mas você observaria essa faixa aqui de miocardite, tá? Que é maior do que esta faixa aqui de 18 a 24 anos. E menos ainda para as mulheres. Então, baseado nisso, que se manteve a indicação da vacinação, até pelo caráter benigno desses casos, né? Eles parecem não compartilhar da mesma fisiopatogenia do que nós vemos da síndrome inflamatória, provavelmente associada à Covid, né? Eu até vi, assim, outro dia um reumatologista falando que eles até gostariam que tivessem em comum, porque quem sabe conseguiria ter uma resposta mais rápida sobre o que fazer nas síndromes inflamatórias, mas não compartilham, parece ter um caráter realmente imunológico pelo tempo que ele se desenvolve, tá? E que os riscos não superariam, os benefícios superariam, perdão, os riscos da aplicação da vacina. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é que vocês têm que ler muito, porque nós tivemos um artigo, isso foi de ontem, do Independent, nós tivemos um artigo canadense que mostrou uma taxa 10 vezes maior de miocardite em adolescentes. E ontem, e como vários artigos vêm sendo feitas correções, ele simplesmente teve um erro de denominador, onde aí a incidência era muito menor do que vinha sendo dita nos Estados Unidos. Então, assim, fiquem atentos. Tudo que vai muito contra o que se está vendo, não é que a gente tem que desconfiar, mas a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos vendo isso com várias drogas também relacionadas à Covid. Então, assim, agora eu queria trazer uma outra coisa. Assim, nós já temos, então, 6 meses, né, do início dessa vacina. Então, como é que essa efetividade continua? Né? Então, eu trouxe esse estudo americano, é um estudo da Kaiser Permanente, o Sistema de Saúde Integrada da Califórnia, né? É um estudo de coortes retrospectivos, eles olharam para trás e olharam os casos, quem vacinou ou não, e quais eram as variantes que circulavam. Então, assim, só para vocês terem ideia, eles viveram o que a gente vive, né? Rapidamente, né, a sobreposição da variante Delta sobre as demais variantes, sobre a variante Alfa, que era a que predominava inicialmente. É um estudo que vai de dezembro a agosto desse ano, envolve mais de 3 milhões de indivíduos acima de maior ou igual a 12 anos, a mediana é de 45 anos, óbvio, né? Até porque a vacinação em crianças começou só em maio, e foram quase 9 mil amostras para sequenciamento genético. Quando você faz isso, existe uma grande quantidade de amostras que não consegue identificar, então a gente tem essa perda, né? E 5,4% se infectaram, dos quais 5,4% dessa população toda, dos quais 12 mil, ou seja, 6% foram hospitalizados. Bom, e o que a gente tem aqui? Isso é a efetividade da vacina ao longo dos meses. Então, a primeira coisa que chama a atenção, e que eu fiquei super feliz quando eu vi esse artigo, é que olha o nosso grupo. O nosso grupo é esse aqui, gente. Parece que alguma coisa vai ser diferente com a gente, né? Mas a gente precisa de mais tempo. Esse estudo terminou em agosto, né? Para os demais grupos, nós vemos que há uma queda ao longo dos meses dessa efetividade. E essa queda significa que, no total, quando chega com 6 meses, eu avalio uma efetividade de 73%, que ela vai cair de 88% para 47% entre 4 a 5 meses, né? E esse é um estudo que vai motivando a questão das revacinações, e aqui embaixo eles avaliam toda a população em relação às variantes, né? Então, a gente vê que a Delta, por exemplo, é o que mais cai, né? Essa aqui são as outras variantes, e essa terceira é aquela que nós não conseguimos ter o sequenciamento. Então, a gente vê que a Delta, apesar de ter
no geral, né? É óbvio, a mesma efetividade. Eita, cadê? Apareceu. Ela cai de 93% para 53%, né? Então, isso é considerável, bastante considerável, enquanto que as outras variantes não delta, eles vão cair de 96% para 67%. Então, há uma queda importante em relação à delta. Agora, olha que interessante, quando você trabalha com casos graves, com hospitalização, a gente não vê diferença, nem por variante, nem por faixa etária, né? E nós estamos aqui em cima, né? A pediatria. Então, ou seja, ela mantém uma efetividade de 90%. Bom, nós vamos tentar entender por que isso. Então, a queda da imunogenicidade, esse é um estudo que eu acho super elegante, eu vou devagarzinho para vocês verem, né? Eles fizeram 2 grupos, é uma quantidade, é uma coorte pequena, né? Porque tem um investimento grande na parte imunológica. Então, foram 45 pacientes que não tiveram Covid, 16 que tiveram, e eles fizeram essas dosagens, tanto de dosagem de anticorpos, como de células B e T de memória, e as células B e T com 4 e 8 meses. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que, em termos de anticorpo anti-spike, anti-S, né, há uma elevação quando você vacina e ambos caem, né? Normalmente, essa primeira queda é uma queda de mais ou menos uma meia-vida de 35 dias, ela é mais rápida. Depois eu tenho uma queda mais lenta, em torno de 58 dias, daqui para cá. E o que a gente vê? Na verdade, o grupo que teve Covid tem até um númerozinho um pouquinho maior de anticorpos, né? Porque era aquela história, será que os pacientes... Não sei se vocês sabem, em Israel, os pacientes que tiveram Covid, eles não foram vacinados na primeira leva, né? E quando a gente estuda já o RBD, também tem queda semelhante com um grupo que teve Covid um pouco superior. Quando você analisa isso para anticorpo neutralizante, na verdade, você tem uma queda que a queda é muito, muito lenta, em torno de 180 dias, bem lenta, e não há diferença. Na verdade, até há um pouco mais neutralizantes no grupo que foi vacinado, ao invés do grupo que foi vacinado, perdão, o grupo que foi vacinado e não teve Covid, e tem menos neutralizante o grupo que teve Covid, tá? Então, tá. O que houve aqui? Só um instantinho, gente, que eu não sei o que é. Ups. Deixa eu dar uma saidinha. Eita, o que eu faço agora? Qual é a proposta? Eu paro e a gente... Porque ele não está indo. Acho que eu vou parar e vou sair e entrar, tá bom? Aí, se vocês quiserem falar alguma coisinha, a gente já vai... Tá certo. Deixa eu ver, voltar para lá. Não, aqui. Deixa eu ver se agora vai. Pronto, foi. Então, quando a gente vê, ó, em anticorpos, quando chega com 6 meses, seja anti-spike, seja RBD, você tem todos eles, inclusive neutralizantes, você tem queda, tá? Mas o grupo que se recuperou do Covid tem um nível maior de anticorpos. Não faz diferença na neutralização. Quando a gente analisa células B de memória, o grupo que teve Covid, há uma queda e ela é mantida, enquanto que o grupo que foi vacinado e não teve Covid, ele tem um aumento e no ponto de 6 meses ele tem mais células B de memória específica para o vírus, porque eles também analisaram 2 variantes do que quem teve Covid. Nas células T de memória, na verdade,
a gente teve também queda, né? Mas e no grupo, não houve diferença entre os grupos, né? E quando a gente entende que a neutralização, ela praticamente, ela teve uma queda muito pequena, dá para entender por que a gente, por exemplo, não teve queda na efetividade de casos graves, porque o melhor, nesse momento, né, o que melhor expressa essa efetividade é a capacidade de neutralização. Então, se eu mantenho um bom nível de neutralização, mesmo que você caia a quantidade de anticorpos, você ainda mantém efetividade sobre as formas graves. E isso é importante quando vocês forem ler a resposta imunogênica dos pacientes de vocês. Bom, e uma coisa, esse artigo assim, é um pré-print, mas é super bonitinho, foi bem recente mesmo, foi agora esse mês, em que ele analisa o seguinte, quando depois de um booster, em quanto tempo você produz anticorpo anti-spike? Então, ele começa a ver que há uma produção bem importante versus controle após 4 dias da aplicação. O que significa isso? Que nós temos uma quantidade grande de células de memória. E se é 4 dias, é possível até, eu não estou dizendo isso, mas é possível até que a gente utilize a vacina para bloqueio de surtos, por exemplo, né? Então, isso é de extrema importância para a gente. Então, foi esse conjunto de dados que levou à recomendação do uso de dose de reforço dentro de um grupo que perdia mais, a gente não vou mostrar aqui porque isso não é dado de criança, que é o grupo acima de 60 anos, primeiro em Israel, né, bem cedo, já em julho, e nos Estados Unidos agora, em agosto para início, em setembro, da dose de reforço para os grupos de risco, e a inclusão de uma terceira dose para imunocomprometidos. Então, a gente não fala para imunocomprometidos uma dose de reforço, porque provavelmente o que nós temos é que o esquema básico desse grupo vai ter que ser com 3 doses. Dose de reforço é para quem perde a imunidade ao longo do tempo, né? A terceira dose é para que eu atinja, né, uma boa eficácia, tá? São conceitos diferentes. Bom, e agora a gente já tem dados do booster, porque como Israel foi o primeiro e ele tem um sistema extremamente bem organizado, né, a gente traz muitos dados israelenses. Então, foi um estudo de 1.137.804 indivíduos, maior ou igual a 60 anos. Eu não tenho para uma população, né, menor do que isso, porque essa foi a população que eles fizeram um booster, totalmente vacinados até 5 meses antes. E eles fizeram uma análise, assim, quem teve a dose de reforço até 12 dias antes de ser internado, de ter o COVID, e aquela pessoa sem o reforço. E avaliou a taxa de infecção e a infecção grave. E eles fizeram 2 cortes, 4 a 6 dias após o reforço ou 12 dias após. Por que 4 a 6 dias? Baseado naquele artigo que eu mostrei para vocês, que já com 4 dias eu já tenho, né, produção importante de anticorpos anti-spike. Então, o que eles viram? Que houve uma redução de infecções confirmadas, eles não viram diferença para 4 a 6 dias, então o corte melhor foi de 12 dias mesmo. Então, não viram diferença, mas viram uma diferença menor, eu vou colocar aquilo lá. Então, com 12 dias, houve uma redução em 11 vezes, né, no grupo que tinha recebido o booster e quase 20 vezes de doença grave, 12 dias após o reforço. E para o grupo de 4 a 6 dias, diminuiu a incidência de infecção, não foi de 11 vezes, mas foi de 5 vezes, o que mostra, assim, realmente como a gente mantém memória, né, nessa vacina. E, por último, eu queria mostrar um último desses artigos, que é uma coisa que eu acho bem interessante, na verdade é um pré-print, então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, mas enfim, é um estudo que ele vai avaliar a resposta humoral e a resposta celular. E ele faz 2 comparações, o que eles chamam de intervalo standard, que é o quê? Intervalo de 21 dias. Então, ele usou um grupo com 2 doses intervalo de 21 dias e um grupo com intervalo estendido. Esse é um artigo do Reino Unido, foi o primeiro país a propor fazer 3 meses de intervalo, aí a motivação foi ter mais gente vacinada rapidamente, então otimizaria o uso de vacinas
Então, a gente vê que para a resposta humoral, você tem o grupo standard, mais rapidamente vai ter um título de anti-S, que ele vai vacinar mais rápido, e vai ter uma queda, como a gente já mostrou. O grupo que vacina com intervalo de 3 meses, ele mantém um tempo maior, uma quantidade, digamos, menor de anticorpos. Mas depois ele faz uma elevação que é estatisticamente significante em relação ao grupo que faz a cada 21 dias, de forma que você tem, ao final do estudo, né, uma produção significativamente maior de anti-S no grupo com intervalo estendido. Agora, quando você avalia resposta celular, na verdade, o grupo aqui do intervalo curto, ele tem um pouco mais de produção de células, segundo esse estudo, né, de células CD4 e CD8 de memória. Então, talvez isso explique, gente, por que nós temos performances diferentes por país. Então, por exemplo, a introdução da Delta em Israel foi uma desgraça. Quando eles já tinham alavancado, quando a Delta entrou, eles já estavam até vacinando adolescentes, né? E começaram com crianças já. Enquanto que no Reino Unido também teve um impacto, mas eles não tiveram o mesmo impacto na mortalidade, porque provavelmente esse nível de anticorpo aqui ajudou, né, a você ter esta diferença. Então, isso é uma coisa a gente estudar. Pode ser que o intervalo de 3 semanas ele seja bem melhor para a nossa efetividade a longo prazo, embora a gente também tenha que trabalhar com aquela ideia que a gente mostrou da Delta, que precisa de 2 doses para melhor efetividade. Então, agora eu vou passar para a doença reumatológica. Olha só, e vou falar bem rápido, porque a partir daqui eu não tenho nada de criança para mostrar para vocês. Então, os pontos de importância para a vacina COVID de doença reumatológica é que 40% das infecções breakthrough que ocorreram, né, em pacientes já vacinados em Israel, por exemplo, foram imunocomprometidos. Eles não participaram, eles eram critérios de exclusão nos estudos originais. E já se tinha estudos mostrando que a depressão de células B era um importante fator de risco. De forma geral, eles são considerados pacientes com elevado fator de risco para infecção por disfunção de imunidade inata, atividade da doença, uso de drogas imunossupressoras e a presença de várias comorbidades importantes. Por outro lado, algumas drogas parecem que protegeram alguns grupos. E nós já tínhamos, né, os relatos anteriores, esse aqui foi aquele posicionamento de 2019 da EULAR, colocando que as vacinas baseadas em proteínas induziam títulos de anticorpos, mas que a resposta podia ser alterada por drogas. Então, eu quero vocês um pouquinho de paciência, que tem muita coisa escrita nesse slide, mas eu vou mostrar para vocês, são, na verdade, 8 artigos, são artigos que eu escolhi só de doença reumatológica, porque vocês sabem que juntam muito doença inflamatória intestinal com doença reumatológica, psoríase, alguns grupos colocam transplantes juntos, e os primeiros estudos foram em transplantados, depois vieram bons estudos dentro da área de doença intestinal, e eu coloquei, esse foi o primeiro estudo, na verdade, que foi publicado com um grupo só de doença reumática autoinflamatória, autoimune. Então, nós temos 2 estudos com uma dose só de vacina RNA mensageiro, temos outros estudos com 2 doses. O que eu quero que vocês vejam também que esses artigos iniciais é um N bem pequeno, né? E uma outra coisa, quando vocês lerem, metodologias diferentes. Então, por exemplo, esse anticorpo anti-RBD, D1 e após a D1. Aqui é o IgG total neutralizante IgA. Aqui é anti-S neutralizante resposta celular. Esse aqui avalia a resposta celular com produção de gama-interferon e interleucinas, o outro só com gama-interferon. Então, essas diferenças metodológicas podem repercutir em resultados diferentes. Então, só para mostrar, por exemplo, esse na dose 1, mostraram que 74% tiveram anti-RBD detectáveis, menor, né, do que a gente tinha nos estudos originais, se a gente pudesse comparar, né? E não havia diferença entre terapias ou doenças, e aqui o mifenolato e o rituximab tinham a pior resposta. Esse, por exemplo, 100% tinha detecção de anticorpos com títulos inferiores, mas sem diferença quando eu fazia ajuste de puridade. Porque quando você usa
coortes de doença reumática é muito idoso. Então, se eu não ajustar por idade, eu posso ver um viés importante aí de eficácia. E não vi, isso todos os estudos mostram, não observam o flash da doença. E aqui também não observou terapia, diferença por terapia. Esse também, que é um estudo bem desenhado, com uma dose só, ele viu 78% versus 100% de soroconversão com uma dose de Pfizer. Uma menor neutralização com MTX versus de MARD biológico. Agora, o que eu achei bem interessante, e isso parece ser algo que nós vamos ver mesmo, que a resposta celular ela é detectável nesse grupo. Nesse caso, não houve relação com terapias. Então, mesmo quando você vê menor soroconversão, você vê resposta celular. Esse daqui do MAC na Áustria, eles já com 2 doses, eles viram uma soroconversão extremamente baixa de 39%. E observaram que as células B circulantes se correlacionavam com os níveis de anticorpos. Mas mesmo com esses níveis baixos de anticorpos, todos eles conseguiram montar alguma resposta humoral. E as células T de memória eram detectadas em 58% dos casos. Eu vou passar mais uma tabela dessas, mas só para mostrar assim, olha, esse, por exemplo, 90% com resposta humoral robusta. Então, há muitas diferenças entre os artigos. Mas, por exemplo, a gente vem vendo com repetição, pacientes em uso de MTX tiveram menor resposta. Nesse grupo de MTX, a gente já tem vários estudos para outras doenças que a gente vê uma redução de ativação de CD8, né? Nesse outro estudo, aqui já com 80, nós tivemos menor nível de antiécidos neutralizantes. Aqui eles mostraram que a depressão de células B e corticoide reduzia em 36 vezes e 10 vezes a resposta humoral, tendo um forte impacto também quando usava inibidores de JAK, né? E MTX, e o impacto menor com anti-TNF, antiterleucina 12 e 23, inibidores de integrina. Esse aqui já é um estudo israelense, os 2 maiores estudos são israelenses. Então, esses 264 pacientes, é uma coorte prospectiva monocêntrica, e que eles viram que 86% montaram resposta humoral significativa, o que é bem diferente, que já aparece com, por exemplo, esses outros estudos observacionais. Da mesma forma, observaram que agentes depletores de células B alteram a produção de anticorpos, em especial em idosos, e que os usos de MARDs, MTX, anti-CD20, anti-interleucina e idade avançada estão associados com redução de produção de resposta humoral. Porém, quando eles jogaram todos esses fatores na análise multivariada, eles só viram 4 fatores que tinham relação com a redução de resposta humoral, que era a duração da doença, anti-CD20, o abatacept e o uso do micofenolato. O micofenolato tem sido mostrado tanto para transplante, né, em outras coortes, que de fato ele reduz mesmo a resposta. E também não viu diferença na atividade de doença, não de flare, e que a vacina era segura. E, por último, eu trouxe esse artigo, que também é em adulto, mas é pelo número que ele tem, né? Esse volume de outubro do Annals Rheumatic Disease, ele é repleto de artigos de vacinas, eu sugiro a vocês lerem, né? Esse é um estudo prospectivo multicêntrico em Israel, de dezembro de 2020 a março de 2021. São 686 adultos, com 121 controles, e eles medem GG, anti-S1 e S2, entre 2 a 6 semanas pós segunda dose, né? E avaliam a eficácia, segurança e atividade da doença até 6 semanas após. E quais foram os resultados? Que a soropositividade, os níveis de anticorpo, são significativamente menores no grupo com doença reumática, 86 para 100. Mas vocês vejam que estão circulando entre 86 e 90, né? Que é uma boa soropositividade. O principal fator de risco para não montar resposta foi o rituximab, uma soropositividade de 39%. Fatores considerados moderados foi o corticoide, o micofenolato e o abatacept. E quando eles foram analisar a eficácia, não foi possível, porque nenhum caso teve dentro do grupo de doença reumática e no controle só teve um caso leve. Então, não foi possível estratificação. E se observou o tempo inteiro a atividade estável da doença pós-vacinação.
E o que esse grupo, desculpe trazer em inglês, ele propõe, né, para uma prática clínica? Né? Que a maioria das drogas antirreumáticas, né, modificadoras de doença, incluindo MTX, anticitocina, inibidores da JAK, podem ser continuadas, mantidas em relação à administração da vacina mRNA, no caso Pfizer, que foi estudado. Agora, deve-se avaliar, né, a postergação do tratamento com rituximab sempre que possível, deve ser considerado melhorar essa imunogenicidade. O problema é saber quanto tempo para isso. Alguns estudos falam em 6 meses. Então, aí eu já acho que é um tempo extremamente grande para uma doença da transmissibilidade que a nossa tem. E aguardar, talvez, o tratamento com miclofenolato e abatacept, especialmente quando combinados com MTX, em alguns casos individuais. Isso é uma sugestão, vocês sabem como isso funciona na clínica, né? Em termos de segurança de todos os artigos, o perfil é semelhante ao artigo original. Eu só trouxe para vocês, porque uma das dúvidas quando se trabalha com doença autoimune, autoinflamatória, é se a vacina é capaz de desencadear, né? E existe uma entidade, que é síndrome autoimune inflamatória em resposta adjuvante, que a gente chama de ESA síndrome, que ela está descrita, né? Principalmente em imunocomprometidos para hepatite B, HPV, influenza, né? E para a vacina de Covid, nós já temos publicação. 11 casos foram publicados de maio a setembro, todos como tireoidite subaguda. E nós tivemos 2 desses como agravamento de doença tiroidiana prévia. São casos onde houve dor em pescoço, dor cervical, né? Alguns com taquicardia. A maioria não teve anticorpos antitiroidianos detectáveis, então era um processo inflamatório e tem ainda segmento. Existem pacientes que necessitaram de medicação e ainda estão em uso. Mas, como vocês verem, essa foi uma síndrome desencadeada tanto por vacinas inativadas, vacinas vetoriais e vacinas por RNA mensageiro. Então, o que se postula? Que existe uma possível interação entre talvez uma predisposição genética, história de outras condições autoimunes e a presença de adjuvantes. E talvez o mimetismo molecular, né, entre a tireoide e algumas proteínas do vírus. Então, acabei as vacinas RNA, vou 2 slides rápidos de vacina inativada. Nós temos o único estudo publicado, é uma pena, porque é a vacina que tem mais uso em crianças, basta ver que ela é liberada na China. Então, a quantidade de milhares de chineses que já tomaram, mas nada sai em trabalho científico. Esse foi um estudo na China, com participantes de 3 a 17 anos, cego, randomizado, 3 grupos em 2 fases, com 586 pessoas, então a gente vê que é um número pequeno, versus aqueles estudos iniciais, 2 doses com intervalo de 28 dias. E eles analisaram segurança e imunogenicidade. A segurança, a incidência de eventos adversos foi 26, porque eles estudaram 2 doses para aplicação nesse grupo, 26% com essa dose menor, 28% com 3 microgramas dose, que é a dose utilizada em adultos, e 24% em controle. E eventos adversos locais, 13% de dor e muito pouco do restante. E dos sistêmicos, um evento, porque a gente sabe que vacinas inativadas são menos reatogênicas mesmo. Agora, a imunogenicidade, foi feita avaliação de soroconversão para as 2 doses, que sempre foram bem elevadas, e tivemos um título médio de anticorpos com a dose de 3 microgramas maior em relação ao e-mail. Então, parece que essa vai ser a dose realmente ideal. E existem dados de persistência até 3 meses após a D2. Então, isso foi submetido à Anvisa, e todo mundo sabe que em agosto a Anvisa recusou. Por quê? Primeira coisa, um número muito pequeno de participantes. O segundo, que não havia uma avaliação comparativa de imunogenicidade, só entre as doses, não com placebo. Não houve um estudo adequado de duração de proteção, não houve nenhum estudo de eficácia. Então, se aquela dose seria suficiente, porque pelo menos a Pfizer comparou a coorte até 16 anos com a coorte acima, onde já tinha estudos de eficácia. E não houve estudos em participantes com comorbidades. Então, para concluir, eu só quero, como vocês são pediatras, é só lembrar vocês que existe uma transmissão efetiva de anticorpos materno-fetal, e havendo uma menor transferência de IgG quando a infecção e a vacina
se dá no terceiro trimestre versus segundo trimestre, porque existe um fenômeno, né, de transferência placentária nesse período, tá? Então, isso é importante porque a gente falou até agora dos pacientes. Agora eu quero que vocês olhem quem ficam com os pacientes de vocês, né? Então, são as crianças que não vão ser vacinadas, mas um bebê já vai receber da mãe vacinado anticorpo, tá? E uma mãe que está amamentando, porque a gente já tem estudos, esse estudo, inclusive, é um estudo com a Coronavac aqui no Brasil, mostrando transmissão através do leite materno, né? Tanto para a Coronavac quanto para as vacinas RNA, né? Já um estudo de RNA só com a Pfizer, então a gente tem 12 estudos com vacinas RNA e um estudo com a Coronavac. Bom, e o futuro? Até 21 de agosto, nós temos 11 estudos sobre vacinas em andamento, envolvendo menores de 12 anos, sendo 2 em menores de 12 anos, 6 em adolescentes, 3 em ambos os grupos, com vários tipos de vacinas. E assim, para a gente já saber, quer dizer, isso aqui Israel já estava usando desde julho, indicando vacinações abaixo de 12 anos, né? O Chile começou a vacinar as crianças de 6 a 12 anos com Coronavac, né? Agora, né, em setembro, e enfim, para a gente terminar, assim, na comemoração seria do Cristo, mas eu trouxe mesmo do Pão de Açúcar, que a gente precisa de um pouco de relax depois disso, gente. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Ninguém interrompeu, não sabia nem se eu passei da hora, não. Esse negócio da aula online, às vezes a gente se perde no horário, desculpe. Não, Estou à Verona, disposição aí. foi perfeito, brilhante, é ótimo aprender com a senhora. O horário foi perfeito. Algumas pessoas tinham mandado dúvidas anteriormente, mas você respondeu basicamente todas. Uma delas era sobre a eficácia em relação às outras variantes, né? Não a inicial. Então, isso foi. A outra dúvida que surgiu aqui no chat, da Alessandra, se o estudo que mostrou a diferença da Pfizer com intervalo de 3 meses versus intervalo de 21 dias, incluía também adolescentes, além de adultos. Não, só adultos, é um número pequeno, né? Ainda não teve publicação, né, avaliada por pares, é sempre um cuidado que a gente tem que ter. O que a gente aprendeu com o Covid é que temos que ter muito cuidado, analisar quem está publicando. São muito importantes os estudos apresentados já no pré-print, então eu não estou desfazendo os estudos, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para analisá-los. Mas, assim, é interessante, porque a gente observou isso na prática, que houve diferenças, né? Tanto é que, por exemplo, Israel deu um passo atrás, o Reino Unido conseguiu dar um passo à frente, embora tenham convivido com mais ou menos 790 mortes por semana, né, ainda, mas foram performances diferentes com a entrada da Delta, né? Então, e aqui no Rio nós já temos essa experiência, a gente esperava uma desgraça quando entrou em junho. E assim, claro que a gente teve aumento de casos, a gente teve aumento de mortalidade, mas a queda é significante. Agora a gente está com uma transmissão de 0,6 no Rio de Janeiro, né? Uma fila de espera hoje, 215 pacientes. Fila de espera de 15 minutos. Então, a gente não tem dúvida, e olha que aqui vai ser difícil analisar, porque foram um esquema de vacinação muito lenta, com vários tipos de vacina, mas que mostra a efetividade mesmo, enfim, de alguma coisa que a gente utilizou. Obrigada. Estão agradecendo pela aula. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Pessoal que já está com experiência, que está vacinando adolescente, né? A Blanca com os adultos. Oi, Ana. Oi, Thaisa. Tudo bem? Tudo bem. Blanca, parabéns pela aula, Ana. Foi maravilhosa, realmente. Muita informação, dá vontade de ouvir de novo. Pode ouvir de novo? Está gravado. Que bom, porque tanta informação, né? Assim, o que eu posso dizer que a gente está vendo aí desde o início da vacinação é que, sem dúvida nenhuma, mudou a história, né? Realmente, nossos pacientes não têm... Embora eles internaram muito pouco desde
eu digo os pacientes reumáticos, né, com doenças reumáticas, adultos, né, do HU, pouquíssimos internaram por causa do Covid. Realmente, as medicações foram protetoras, a grande maioria, né, a gente teve aquele cuidado com o rituximab, etc., mas a gente não teve, né, os nossos pacientes que evoluíram mal eram pacientes que tinham outras comorbidades, diabéticos mal controlados, hipertensos, cardiopatas e tal. Então, os nossos pacientes, em geral, evoluíram bem. Agora, o que eu tenho visto a partir da vacinação, tanto em adultos quanto em adolescentes, é a reativação da doença reumática. Isso, hoje, então, foi o caos, né? Assim, todo dia eu vejo, né, no fundão, que principalmente porque os pacientes lá a maioria já tem mais de 18 anos, né? Então, eles estão reativando lúpus, né, as vasculites, e os meus adolescentes que tomaram a primeira dose de Pfizer já estão também reativando. Então, não sei se a experiência de vocês aí também está vendo isso, mas, assim, tá assustador, né? Realmente, muita reativação, né? Provavelmente, obviamente, pelo estímulo. E eles não tomaram a segunda dose ainda. E aí, a minha pergunta é, assim, que eu acho que é uma pergunta sem resposta ainda, né, Ana? Será que vale a pena fazer a segunda dose? Olha só, eu acho assim, a primeira coisa, acho que existem variações genéticas de população, né? Então, eu sugiro que se pudesse montar um estudo, assim, nem que seja regional, para a gente avaliar isso. Como eu mostrei, assim, esse estudo da Partoff agora desse mês, ela é um número muito grande em Israel, né? Realmente, aí a gente teve um número grande e que não mostrou alterações, mas não me admiraria, porque existem vários fatores que interferem nessa reativação. Então, vou dar um exemplo assim de uma outra doença. Zika, em maioria dos lugares, não deu microcefalia, mas no Brasil deu. Existe alguma coisa que é também genético, que você pode, Sim. ou ambiental, epigenético, né? Que pode estar relacionado. Veja bem, quando você mostra que eles produzem, aí vem para a sua segunda pergunta, né? Quando eu mostro que mesmo com 2 doses, eles têm uma resposta humoral um pouquinho inferior, com uma resposta ali, com uma dose a menos, vai ter que ser uma decisão individual, porque eu acho que é um quadro que pode ser, os quadros variam, pode ter gravidades ou drogas que você adicionou pela reativação, que vão ter um impacto maior ainda na vacinação, e que você possa postergar, pelo que a gente viu, dá para ser postergado, mas esse paciente tem que estar muito protegido, né? No sentido de que, se forem liberadas medidas, ele vai ter que continuar fazendo as medidas não farmacológicas, não só ele, né? A família dele tem que estar muito protegida, que é um outro problema, porque a partir do momento que as pessoas estão vacinadas, elas acham que não precisam usar máscara, principalmente nas comunidades com mais dificuldade, com mais aglomeração, e que esquecem que aí você tem quadros mais leves e assintomáticos. Então, isso tudo tem que estar numa balança, eu acho que tem que ser conversado, em minha opinião, que tem que ser ponderado caso a caso e com o paciente, porque se você também diz para não se suspende, esse paciente faz um Covid grave, também há de se considerar, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta padrão para te dar, porque eu acho que a gente precisa estudar. Sem Eu dúvida. acho que isso aí É mais ou menos o que a gente está fazendo, né? Assim, vendo caso a caso, quer dizer, aquele paciente que realmente está merecendo pulsoterapia, né? Que está necessitando uma imunossupressão mais grave, ou de qualquer maneira teria que adiar mesmo a vacinação. Então, realmente, a decisão está sendo caso a caso, mas, assim, um pouco angustiante para a gente, né? Dizer assim, até para dar essa força para o paciente, né? Nós, assim, não, vacina, tem que vacinar, alto risco. Até a questão de máscara e de cuidados, assim, eu não tive grandes problemas. Os pacientes são bem cuidadosos até, pelo menos a minha vivência, né? Realmente não tenho, ninguém está querendo... inclusive, assim, tem até uns quadros já meio depressivos, de tão fechados que eles estão e tal, uma situação até particular, eu acho que dos nossos doentes preocupados, né, com essa questão de tanto risco de sair, voltar a trabalhar e tal, tá complicado, né, para a escola. Eu tenho pacientes que até hoje estão em colégio, estão em virtual, porque essa é a opção que o colégio deu, continuar virtual,
não voltaram para a escola. Você imagina, 2 anos as crianças com tela, é uma loucura isso, realmente é uma coisa de louco, mas realmente, né? Então, assim, eu acho que vai ter que ser caso a caso mesmo, é isso aí, eu estou querendo dividir só a minha angústia com você. Eu acho que era até legal, assim, o grupo que trabalha, né, muito com a pediatria, de observar se isso, porque a gente vê que faz diferença também entre as faixas etárias, né, em termos, até em termos de par e efeito, por exemplo, miocardite foi visto nas jovens. Então, Sim. tem peculiaridades, isso a gente realmente vai precisar de mais tempo. Você pensar que na pediatria você tem desde maio só a aplicação. É muito pouco, é muito pouco. E por isso que a gente estava tão feliz com a vacina inativada, sinceramente, porque a gente sabe da segurança dessas vacinas. A gente sabe que precisam de várias doses, mas resolveria um problema enquanto a gente não tem resposta para esses outros problemas, como você disse. Né? Agora, já que você falou nisso, tem uma coisa que eu também queria lembrar, assim, porque nós tivemos agora um caso que a gente estava, por um acaso, nossos MICEIs são menores, mas a gente teve um agora que é um adolescente que tinha uma indicação de vacinação. Então, assim, essa também é uma coisa que não está resolvida, né? Eu vacino e quando eu vacino, o que a gente não, na literatura eu vou te dizer que eu não encontrei nada. Mas assim, eu tenho participado de alguns congressos, sempre que tem alguma coisa de MIC, a gente vai lá ver para ver se aprende mais um pouco, né? É uma coisa tão complicada. E assim, o que a gente tem visto outros especialistas é que se aguarda. Primeiro, se fizer imunoglobulina, se aguarda o tempo da imunoglobulina, que são os 3 meses, né? E talvez uma estabilização da doença cardíaca para fazer, né? Se o risco de MIC vai aumentar o risco de miocardite, não sabemos. Até esse momento parece que são fenômenos diferentes, né? Porque se o comportamento é diferente, mas é uma questão não resolvida, né? Mas esse foi um outro desafio que a gente teve agora há pouco. Só para complementar. Eu não tive ainda criança com MIC em idade superior a 12 anos. Todos os pacientes que eu vi de MIC foram menores, coincidentemente, porque né, a faixa etária é maior realmente, mas a média que eu vi foi entre 7 e 10 anos. Então, eles não estão ainda, mas vão entrar daqui a pouco nessa coisa da vacina, né? E a gente, na verdade, se tomou imunoglobulina, vai ter mais ou menos o mesmo comportamento que a gente faz com o Kawasaki, né? Que é aguardar, exatamente. Mas são realmente muitas perguntas sem respostas e, assim, acho que é só o tempo mesmo, né? A gente vai ter que aguardar esse tempo aí de segurança e ver como é que vai ficar, né? O que eu sugiro a vocês, assim, eu acho que vocês têm tanta coisa para estudar, mas ficarem atentos, porque muita publicação, e agora está começando a se avolumar dentro do grupo de vocês. Vai sair, já saiu e vai sair muito mais coisas, até porque provavelmente a Pfizer já submeteu ao FDA e à CIP os estudos de abaixo de 6 anos. Então, creio que em novembro, no máximo, vai sair a aprovação. Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado, porque muita coisa, e assim, é muito rápido o conhecimento, né? Vocês viram, assim, mesmo estudos enormes, você vê vigilância pós comercialização, mostrando eventos que a gente não tinha observado, e é possível. Mas essa de 6 anos é com 10 microgramas ou com 30, Ana? Com 30, provavelmente com 30. A gente não sabe bem porque o mesmo que escreveu o artigo, esse de adolescente, o Frank, ele deu uma aula agora no congresso da IDSA, da Sociedade Americana, e aí ele não abriu isso. Né? Eles estavam fazendo um comparativo de 10, 20, 30. Se eles vão... A gente tem a impressão que vai ser com 30, mas se eles fecharam todas as coortes direitinho, porque você pode ter um uso de emergencial com uma concentração e depois você modificar isso, né? Então, porque eles tiveram agora um impacto grande naquele cinturão republicano de internação em criança, muito grande mesmo. Então, eles precisam de resultados rápidos. Isso, por exemplo, não foi observado no Reino Unido. Em Israel, essa quantidade da gravidade das crianças. Mas eles também não estão vacinando abaixo de 12 anos ainda, né? Não.
Pois Agora é a então, próxima de 6 a 12, É. provavelmente. eles devem fazer o pico de anticorpos ainda mais alto ainda, né? Porque são crianças que estão com a imunidade inata muito mais exacerbada aí por tantas vacinas recentemente. Ai, é muito angustiante. Eu acho que todo mundo fica assim mesmo. Eu digo que agora eu sou especialista em uma vacina só para a Covid, não é nem de todas, só essa. Porque não dá para acompanhar tudo, é muita coisa mesmo sendo É publicada. verdade. Ai, ai, obrigada, Mas, Ana, aí, realmente. Prazer, Ian. Volta. obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? O Flávio O, pediu para... eu já tinha, fala. posso falar rapidinho? Ana, Claro. primeiro, parabéns pela excelente aula, né? Sempre só dá aulas excelentes. Né? A pergunta que eu fiz ali, já colocada, ela acabou respondendo sobre a vacinação sobre É. MIT, Ian, mas aí não sei botar duas nada. colocações. Né? Lá na UERJ, né, no setor de adolescentes, eu já tinha conversado isso com a Blanca em alguma vez que a gente algum desses encontros aí, mas eu não vi aumento não vi recaída de doença pós-vacina, né? Pelo menos assim, adolescentes têm pouco tempo que eles foram vacinados, mas eu ainda não vi nenhum caso, não sei se outras pessoas também têm visto, não sei se eu vou ver, né, nas próximas semanas. E naquele primeiro boom de MIC, houve vários adolescentes internados lá na enfermaria do NESA, mas a gente não... Estou curioso para saber se esses adolescentes vacinaram. Eles já têm bem mais de 3 meses, até mais de 6 meses da vacinação, mas eles não retornaram, né? Eles ficaram bons e fica difícil. A gente está chamando esses adolescentes de volta para saber como é que foi a resposta, se vacinaram ou não, provavelmente vacinaram, né? Mas se houve alguma coisa, enfim. Né? Até acredito que não houve nada, porque eles não retornaram ao hospital, né? Se houvesse algum sintoma, né, deveriam ter retornado. Tá? Bom, e agora já o grupo pediatra, adolescentes também lá do IPPMG, você já tem muita gente, os meninos se aderiram, porque a adesão no Rio de Janeiro está muito boa, né, gente? Vamos falar a verdade que a adesão para todas as faixas está muito boa. Só a faixa de 30 a 35 que é o grupo mais difícil. Assim, nosso Mas adolescente tem do ambulatório, a maioria está vacinado. Estão vacinando, né? E vacinados. vocês não viram também muitos eventos adversos, nem vocais sistêmicos? Eu não tenho visto. A Marta está aí, ela pode complementar, né? Mas assim, eu não tenho visto, não me lembro de ninguém lá do nosso ambulatório. Né? Mas eu não sei. Hoje Mas mesmo a tua o residente que UERJ, com rodou certeza, comigo, não. Flávio, a residente de vocês que rodou comigo hoje no ambulatório viu É. uma pan cutânea assim que explodiu, né? Ó, Outra, né? Porque eu tenho uma no consultório que se é a teve. sorte a nossa, o azar o seu, né? Com certeza. Eu acho que tem agora, por um acaso está aparecendo aqui no chat que várias pessoas falaram de eventos locais, né? Realmente ela já tinha. Para quem tomou a Coronavac, está tomando booster agora de Pfizer, dá até saudade da Coronavac nesse aspecto. Né? Dói Não é, mesmo. não é? Eu ainda não vou tomar a minha amanhã, não sei, eu não tive experiência própria. Mas eu acho que a gente vai ter que observar e acho que a gente tem que montar uma rede para isso. Eu acho que essa proposta, por exemplo, do Flávio, de avaliar esses casos de MIC, a gente tentar chamar para avaliar como eles vão responder na vacina, né? Seria bem interessante, seria até muito interessante fazer mesmo dosagem de anticorpos. Eu acho até que o pessoal, Flávio, lá do CCS, da Terezinha, do Amilcar, se disporiam a fazer esse tipo de estudo, porque esse eu não preciso de um número tão grande, né, de pacientes, né? Enfim, mas eu acho bastante interessante. Eu acho que a gente tem que produzir, porque a gente está vendo na prática e a gente tem que dividir, que pode ser que as informações de outros locais sejam diferentes, ou que faixas etárias, que eu não tinha falado, né, também sejam diferentes. Mais alguém? Colocar alguma coisa? No chat realmente falaram que não estão vendo muitos efeitos adversos, só locais mesmo. Quer dizer, sistêmicos, né? Só locais mesmo. Eu e Kátia, lá na UF, a gente vê muito adolescente também, né? A gente não viu nenhum caso até agora. O único caso, teve um menino com SAF, que já tinha feito várias tromboses, e a gente vacinou ele, e como ele faz coleta de hemograma periódico, até porque ele também faz NR, a plaqueta caiu um pouquinho só, a gente, por mega precaução,
fez contato com o hemorrio, colheu o anticorpo para pensar em síndrome trombocitopênica trombótica, fez todos os ensaios funcionais, foi tudo negativo, o garoto ficou ótimo, não teve absolutamente nada. Mas foi excesso de zelo mesmo, porque ele não teve nada também não. Então, assim, vamos continuar com essa sorte aí. A gente sabe que o segunda dose, né, Léo, vai dar provavelmente mais eventos sistêmicos. Eu acho que vocês têm que ficar atentos. E até porque vários desses eventos têm queixas que dizem respeito às doenças que vocês já tratam, né? Então, acho que vocês talvez vão ter um pouquinho mais de trabalho na segunda dose. Agora, todo aquele estudo foram estudos fazendo com 21 dias. Então, os estudos do Reino Unido não dão um relato geral de uma incidência até menor que no estudo original. Então, é possível também que a gente veja menos eventos adversos com esse tempo que a gente vai colocar. Aqui no Rio está 21 também, né, Ana? Ele passou para 21 dias o intervalo aqui no Rio, né? Mas eles estão adiantando, né, para alguns grupos. Outros já fizeram a vacina e ficaram com os 3 meses, né? Sim. O adiantamento está sendo para alguns grupos. Até porque não tem vacina para todo mundo. Embora tenha muita vacina, mas está bem melhor agora do que antes. Mas a gente tem aí algumas prioridades, né? Que era o grupo de idosos, que aderiu maciçamente. Isso acho que é uma coisa que é importante quando vocês ouvem falar essa coisa do carnaval, de não sei o quê. A gente tem um pouquinho a mente aberta, que a gente vai conviver com esse vírus vários anos, né? Então, a gente vai conviver períodos tranquilos e períodos pesados. A gente não tem a mesma sazonalidade do hemisfério norte, mas é possível. Eles viveram um período de verão no ano passado, né, mais tranquilo. A maioria dos países nunca usou máscara fora de ambientes fechados. Então, assim, os dados hoje do Rio de Janeiro permitem a gente ver a luz no final do túnel e não é o trem vindo contra a gente, tá? A gente está com uma transmissão em queda, uma taxa de internação muito baixa. A gente tem um problema que é não ter triagem em massa. E até os eventos testes, né, por acaso feito com o meu time, né, foram muito bons. Então, eu acho que a gente vai ter condições mesmo de termos, enfim, deixarmos de usar máscara a céu aberto. O problema é convencer a população que tem que usar no céu fechado, né, em ambientes fechados. E eventos de maior capacidade, né? Assim, mas a partir de agora... Não, estou falando só que a gente está vendo isso e acho que a gente tem que encontrar também essa perspectiva de prosperidade. Eu não vejo possibilidade de a gente tirar a máscara dentro do hospital, sinceramente, mas nem sei quando, não sei nem o que vai mudar na nossa vida a partir de agora. Se eu vou ter que examinar uma garganta de máscara a minha vida inteira. Eu acho que eu não tenho mais coragem de tirar a máscara para examinar a garganta, mas, enfim... Mas, assim, eu acho que a gente está num momento muito, muito bom. A gente precisa ainda a gente não chegou ao patamar de vacinação pressuposto, né? Mas a gente deve chegar agora no final de outubro. Então, assim, isso tudo é dinâmico. Então, essa coisa do carnaval, como é que num carnaval você tem que começar a fazer 6 meses antes? Pode ser que daqui a 6 meses seja uma realidade, entra uma variante maluca, tudo muda. Essa vai ser a nossa vida enquanto a gente não tiver uma vacina 100% ou que a gente estabeleça o ritmo de vacinação para todo mundo. Né? Entendi. Mas existe luz no final do túnel, é isso que eu quero dizer. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Eu só queria confirmar com você. Fala. Deixa eu só confirmar. Claro. A Pfizer, então, está com intervalo de 21 dias para todo mundo, Ana? Não entendi isso. Não, na verdade, eles estão permitindo adiantar. E o grupo, alguns grupos, por exemplo, idoso que entra agora, que não podia, estão fazendo com 21 dias. Ah, tá. Mas não é para todo mundo, o grupo está sendo 3 era o que eu meses. tinha entendido. Certo. Tá. Obrigada. Então, assim, é um grupo muito específico. Né? O maior olhar é quem morre. Se não morre imunossuprimido,
é o grupo que morre, mas esse é um grupo que sempre está dentro da estratégia de vacinação. Quem morre é idoso, então é aquele idoso que pegou principalmente as vacinas inativadas, ele merece fazer, de fato, esse booster, essa dose de reforço. Acho que podemos... Não. Acho que podemos concluir aqui. Agradecer mais uma vez a disponibilidade e essa aula maravilhosa, tirou muitas dúvidas. Que nem você falou, as dúvidas vão surgir, a gente vai ter que lidar com elas no dia a dia, que nem a gente teve que lidar com o Covid. Mas já foi um grande adianto em relação a isso. Daqui a 3 meses, quem sabe, a gente se une de novo para ver as atualizações, seria excelente. Eu não quero defender a minha parte, não, mas dá para fazer semanalmente aula, tá? Mas assim, acho que vocês não iam aguentar isso tudo. Mas olha só, não, sempre que possível. Eu adoraria, Ana. Estou com muita saudade sua. Muito bom te ver. Olha só, é um prazer. Eu queria te fazer uma a gente pergunta, Ana. Pode fazer, é um prazer ter só gente querida junto. É muito difícil, gente. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu te falar uma coisa, Ana. Eu tomei nos Estados Unidos a Moderna, tomei as 2. Aqui no Brasil ainda não estava vacinando. Aí vim para cá. Agora eu tomei a 3ª Pfizer. Então, no Brasil, na verdade, eu tomei a minha 1ª. É muita maluquice, a minha 4ª seria em novembro. É melhor não tomar, né? Olha só, vou te falar que depende para que você quer isso, né? Porque, a rigor, quer dizer, você sabe que, vou te falar de uma forma bem até parece supérfluo isso, mas não é. Por exemplo, meu filho mora fora do país. Então, assim, para mim era muito importante ter uma vacinação que me permitisse viajar, por exemplo, né? Então, isso, às vezes, é um complicador, porque às vezes você vem de um país onde você vem do Brasil, aí você vai ter que mostrar o teu certificado americano. Às vezes isso dá problema, quando você chega lá e você tem 2 da Moderna, mas na verdade você apresenta o certificado brasileiro, que você só tem uma da Pfizer. Isso acontece para várias pessoas, né? Mas é porque está uma bagunça viajar nesse momento. Cada país tem uma lei, cada um... às vezes entra e sai, a Alemanha permitia a Coronavac, acabou de voltar atrás na semana passada, a Suíça permitia a Coronavac, eu fui ver meu filho na Suíça. Agora você permite, mas você tem que fazer, por exemplo, PCR de 3 em 3 dias. Então, assim, para essa visão, eu tive várias pessoas que vacinaram uma 4ª para ter o certificado disso. Agora, eu acho que para você não tem a menor necessidade. E a gente nunca sabe. Eu acho que você não teria problema nenhum tomando a 4ª, porque, infelizmente, já vi várias pessoas. Isso que eu queria saber, se eu ia ter problema. Mas, assim, eu não sei se você vai ter uma melhor resposta, né? Você já tem 2 RNAs, já vai fazer mais uma agora, uma 3ª. Não, vai já te acrescentar e pode aumentar só o para-efeito, lembrando que os para-efeitos sistêmicos têm mais na 2ª dose. Não, mas já tomei as 3 e não tive nada, só uma dor local. Mas só que agora você vai tomar a 2ª da Pfizer. A 2ª da Pfizer. Às vezes, porque nós não temos estudos da 4ª dose. Será que a 4ª dá mais evento adverso? Então, pois eu não faço questão de tomar, é mais uma questão de eu ter o certificado do SUS direitinho também, entendeu? Eu tive zoster, tá, Cris? Depois da 2ª da Pfizer. Eu já vacinei, tá? Contra de herpes zoster. Olha só, particularmente, todos que vacinaram com 4 doses desse tipo, eu não tive, eu e meu marido não vimos nenhum problema. Mas já vimos zoster, está descrito, depois da 1ª dose, da 2ª dose. Então, não sei se a 4ª dose vai aumentar, vai diminuir, por causa disso que você precisa de um passaporte também no Brasil. E aí não aceita a Moderna, porque é de fora. Isso é um problema que está louco. Isso. Então tá, mas assim, o máximo que vai acontecer é um efeito adverso aí leve. Eu acho que é o que a gente está vendo. Deixa eu te falar, quase todo mundo que participou do projeto da AstraZeneca, eles não conseguiram colocar o lote
no Conect SUS. Então, eles, vários, mas muita gente mesmo que eu conheço, acabou fazendo 2 da Pfizer, ou uma da Janssen, quando tinha. E, assim, sinceramente, não observamos, mas isso não é um estudo, né? Estou falando, assim, do que a gente vê. Eu tenho até novembro para pensar. Você. Obrigada, Ana. Nada. Mais alguém gostaria de falar? Acho que não. Muito obrigada, doutora Ana. Foi excelente. É uma oportunidade ímpar de ter tido essa aula com você nesse momento. Que bom, gente. Assim, me ponho eu à disposição e o grupo nosso, o Departamento de Infecto, enfim, para que vocês precisarem, né? Eu espero ter passado um pouco do racional para a gente chegar onde a gente chegou. Essas coisas estão mudando rápido, a gente entende que vocês têm muita coisa para estudar e que é difícil. Então, acho que essas reuniões são bastante interessantes. E, assim, eu espero também ter suscitado muitas dúvidas, porque nós temos, né? Eu acho que o tempo é que vai mostrar para a gente melhor, né, o comportamento de todas essas vacinas, mas, nesse momento, acho que a recomendação é vacinar todo mundo. Ana, muito obrigado. Foi excelente, maravilhosa, como sempre. É um prazer ter você aqui. Tá? Espero que você sempre esteja conosco. Com certeza. Tá bom, gente. Então, Obrigada. Obrigada. E, assim, pena que a gente não está num evento presencial com um chopinho, né? Uma coisa assim, só entre amigos ia ser tão bom. Com certeza. Verdade. Mas em breve, quem sabe? Ó, eu estou animada já. Estou dentro. Quando? Marca a data. Calma. Vamos esperar mais um pouquinho, mas nossas boosters de todas nós, aí eu acho que vai. Doida para aglomerar. Lembra da